Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso evento especial da Jornada das Habilidades Sociais. Eu sou Zilda Delprete, professora de Psicologia da UFSCar, pesquisadora do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia sobre Comportamento, Cognição e Ensino, com pós-doutorado em Habilidades Sociais e histórico como pesquisadora do CNPq. Eu atuo há mais de 40 anos no campo das habilidades sociais e relações interpessoais e é com muita alegria que eu compartilho agora também pelas redes esse conhecimento que vem transformando vidas de profissionais e de clientes. Esse evento foi criado especialmente para psicólogos, educadores, psicopedagogos, terapeutas ocupacionais, acompanhantes terapêuticos, todos profissionais comprometidos com o cuidado humano e interessados em ampliar a sua prática com segurança, com base científica, com propósito. E mesmo que você esteja apenas começando, recém-formado, ou em final de curso, você já pode trilhar esse caminho de formação sólida e se tornar uma referência valorizada nesse campo de atuação. Para você avaliar seus clientes, intervir, promover e orientar sobre a assertividade, planejar estratégias educativas, mediar conflitos, promover o desenvolvimento socioemocional, tudo isso com muita segurança e autoridade. Talvez você ainda não tenha plena noção das infinitas possibilidades de atuação nesse campo. Habilidades sociais não são um mero detalhe na formação. Elas são estruturantes dessa formação. Elas são a chave para relações saudáveis, intervenções mais eficazes e práticas profissionais mais humanizadas. Eu posso afirmar isso porque eu já vi esses conhecimentos mudarem a realidade de milhares de pessoas, inclusive a minha. Os nossos programas de formação, eles unem ciência, prática e transformação pessoal. Isso é muito importante, porque impactar positivamente a vida das pessoas começa a viver de forma mais equilibrada, saudável, consciente, concorda? E se hoje você sente que atuar com segurança nesse campo ainda está longe da sua realidade, eu quero lhe dizer, você pode sim conquistar esse espaço. Eu desenvolvi uma metodologia acessível, clara, prática, que já ajudou centenas de profissionais a se destacarem no mercado com propósito e competência. E agora é a sua vez. Vamos juntos? Dá uma olhada na história dessas pessoas aqui. Sem o treinamento de habilidades sociais, não seria possível prestar o atendimento que eu presto hoje, né? Além de aprender a ser uma pessoa melhor, foi muito importante também aprender estratégias muito objetivas de como ensinar os meus pacientes a melhorar suas habilidades, aprender a se comunicar de uma forma que não seja passiva e nem agressiva. Eu consigo me avaliar com muito mais segurança, muito mais propriedade, com muito mais entendimento de fazer essa elaboração de material para orientar as pessoas e para executar uma prática, uma vivência, ampliou os meus saberes além do próprio consultório, que me possibilitou melhorar essa escuta, entender que alguns processos eles são sim das habilidades sociais, então me permitiu ter uma escuta diferenciada e elaborar também um plano terapêutico incluindo esse trabalho com as habilidades sociais no contexto da clínica. Hoje eu tenho um conhecimento profissional maior, já tenho referências e até indicações para fazer esse trabalho de uma forma mais ampla, né? E aí já recebemos convites para estar executando essas atividades, executando algumas formações em outros espaços também. Eu tenho colhido, tem engajamento. O engajamento do cliente, ele é maior quando ele tem um programa estruturado. A gente sabe de onde a gente vem e para onde se direciona. Eu vejo que agora eu sou um farol. A Zilda me iluminou e eu tô iluminando outras pessoas com as habilidades. Quem é que não quer a luz, hein? Muito bacana ver tudo isso, não é mesmo? Tantas oportunidades de impactar a vida das pessoas. Eu fico muito emocionada, muito feliz com o sucesso e a realização dos meus alunos. E talvez agora você possa estar se perguntando, mas
Como isso é possível? E por que eu estou compartilhando isso com você? Eu sou a Danila Kozer, sou psicóloga, doutora em educação especial, especialista em psicologia clínica comportamental. A minha relação com a área de habilidades sociais se deu desde muito cedo, logo na graduação, num curso que era oferecido pelo professor Almir e pela professora Zilda Delprete na UFSCar. Considerando essa exposição tão precoce à área de habilidades sociais, é muito difícil considerar uma prática clínica em que esse conhecimento não esteja sendo usado, tanto na avaliação quanto na intervenção dos casos que chegam na clínica. Além disso, aprender com a professora Zilda é incrível pelo conhecimento que ela tem da área e pela própria competência social que ela é, nos permitindo aprender muito com o próprio modelo de interação social que ela tem. Vale muito a pena. Conhecer sobre habilidades sociais muda a nossa prática clínica. A verdade é que nem sempre foi assim, viu? Tudo que eu sei hoje começou há muitos anos e eu nem fazia ideia quanto era possível ampliar a prática profissional e ter tantos resultados profissionais com o campo das habilidades sociais. Uma descoberta fascinante para mim isso. Você sente aquela sensação de insegurança ao terminar uma etapa importante da vida, como se ainda não estivesse pronto para o que vai vir depois? Olha, foi exatamente assim comigo. Quando eu concluí a minha graduação em psicologia na Universidade Estadual de Londrina, mesmo depois de tanto estudo, eu sentia que faltava alguma coisa ainda, alguma coisa mais essencial para eu me sentir segura ao atuar profissionalmente. E nessa época, eu também percebi uma coisa ainda mais desafiadora: minha ansiedade em situações sociais. Falar em público, apresentar uma ideia, discordar num grupo, sabe? Tudo isso me travava completamente. Você já sentiu isso? Aquela sensação de coração disparado, a voz toda trêmula, aquele famoso branco. É difícil, não é? Muitas vezes eu até tentava enfrentar, mas eu enfrentava com muito custo tudo isso. Mas aí aconteceu uma coisa que mudou completamente a minha vida. Sabe o que foi? Eu participei de um grupo de treinamento assertivo que foi liderado pelo psicólogo chamado Almir Delprete. Você já ouviu falar dele, não é? E eu nem fazia ideia naquele momento quanto a experiência seria transformadora para o meu futuro. A partir daquele momento, eu não só superei a minha ansiedade social, mas também descobri o quanto as habilidades sociais poderiam mudar a vida das pessoas. E juntos, Almir e eu, investimos nessa área e acabamos por nos tornar referências aí nacionais, internacionais nesse campo, um reconhecimento do qual eu tenho muita gratidão. Claro que não foi fácil. Imagina, pesquisar e estudar numa época sem internet, sem acesso às informações, apenas com livros estrangeiros em inglês e tendo que fazer muitos xerox ou receber xerox do exterior. Foram esses desafios que nos levaram a produzir os nossos próprios materiais aqui no Brasil. E hoje, com orgulho, eu posso dizer que são mais de 30 livros publicados, 210 artigos científicos, 71 capítulos de livros, além de centenas de apresentações científicas pelo Brasil e pelo mundo, e uma produção que nos tornou reconhecidos, então, como referência no Brasil e na América Latina nesse campo. Novamente, um reconhecimento dos pares que nos enche de orgulho, com certeza. Olha, durante esse percurso, eu concluí o meu mestrado. Isso aconteceu na UFPB. E estudando o que no mestrado? Estudando o impacto de um programa chamado Treinamento Comportamental sobre a vida e a qualidade de vida de adolescentes. Depois eu fiz meu doutorado na USP, analisando práticas pedagógicas para o desenvolvimento social na escola. Eu também obtive a minha certificação como especialista em psicologia clínica e em psicologia escolar, educacional. E depois eu realizei o meu pós-doutorado na Universidade da Califórnia, trazendo novas ferramentas sobre habilidades sociais que foram, então, validadas no Brasil aqui por mim e pela minha equipe. Mas
em 2020, chegou a pandemia, trazendo então novos desafios relacionados à saúde mental, ansiedade, depressão, isolamento social e o aumento significativo dos diagnósticos de autismo. Você também percebeu como cuidar da saúde emocional se tornou tão urgente nos últimos anos? Olha, diversas reportagens e estudos recentes confirmam esse cenário preocupante, mostrando claramente que o Brasil enfrenta hoje uma das maiores crises de saúde mental da sua história, com índices alarmantes, especialmente após a pandemia. Bom, com a minha idade, a minha rotina atual cada vez mais limitada, a alternativa presencial foi se tornando inviável para a maior parte das coisas que eu vinha fazendo. E isso acabou me levando a buscar alternativas. E com isso, eu acabei chegando às redes sociais. Inclusive, olha, incentivada por ex-alunos, profissionais da área, que me expressaram a necessidade e a importância de continuar a ter acesso ao conhecimento e à prática no campo das habilidades sociais, especialmente agora com a crescente demanda de profissionais de psicologia e também de educação e nos diferentes setores de atuação profissional dessas áreas. E sabe, um ponto que me sensibilizou bastante foi o argumento de carência de práticas baseadas em evidência para atuar profissionalmente. Porque esse foi o foco da minha trajetória de pesquisa. Testar procedimentos, recursos, programas, métodos para promover com efetividade relações interpessoais saudáveis e construtivas, com base nos conhecimentos e recursos do campo das habilidades sociais e competência social e na psicologia, mas também na educação. Tudo isso acabou me trazendo para essa missão de vida no momento, que é espalhar, enquanto eu puder, tudo o que eu sei sobre habilidades sociais e assim ajudar o maior número de pessoas a ampliarem a sua prática profissional com segurança e autoridade no campo das habilidades sociais. Foi essa necessidade urgente que me motivou a criar o Instituto Delprete, onde hoje eu ensino um método estruturado e validado cientificamente para capacitar profissionais como você a atuarem com segurança e eficácia no campo das habilidades sociais. Olha, porque nunca tivemos tanta necessidade de profissionais preparados para cuidar das relações humanas e da saúde emocional, concorda? E você, está preparado para ser parte dessa transformação? Vamos juntos fazer a diferença? E para começar, eu quero lhe fazer um convite à reflexão. Pense aqui comigo. Quantas vezes na sua prática você já ouviu o termo déficit de habilidades sociais? Você tem ideia de quantos transtornos psicológicos envolvem diretamente competência social e habilidades sociais? Você já percebeu como as políticas educacionais têm trazido as habilidades sociais para o centro do debate? Ou como as empresas estão exigindo soft skills na contratação e na formação de líderes? Tudo isso aponta para uma verdade que talvez ainda não tenha sido totalmente integrada por muitos profissionais. O campo das habilidades sociais é vasto, profundo, repleto de oportunidades reais de atuação. E o que eu vou fazer aqui com você hoje é organizar uma visão panorâmica dessas possibilidades, de forma clara, estruturada e com exemplos concretos. E vamos começar pela clínica? Olha, grande parte das abordagens terapêuticas atuais reconhece o valor das habilidades sociais. Isso porque muitos dos transtornos, como depressão, ansiedade social, fobias, transtorno de personalidade, condutas agressivas, envolvem diretamente falhas ou déficits nas relações interpessoais. Aliás, nos Estados Unidos, o campo das habilidades sociais nasceu no berço das psicoterapias, no caso comportamental. Terapeutas, pesquisadores como Volpe, Lazarus, Goldstein, Lieberman, Ziegler e muitos outros que contribuíram decisivamente para impulsionar o campo das habilidades sociais. Essa inserção na psicoterapia pode ser vista atualmente com as abordagens contextuais da psicoterapia, que integram a promoção de habilidades sociais e demais requisitos de competência social como parte do atendimento. E eu estou falando aqui, por exemplo,
da terapia de aceitação e compromisso, da terapia comportamental dialética e também da terapia funcional analítica, FAP, totalmente centrada na interação terapeuta-cliente. Uma ênfase que também é importante para qualquer processo de atendimento clínico e que nos permite afirmar: não existe terapia bem-sucedida sem formação em habilidades sociais terapêuticas. E do ponto de vista do cliente, nós podemos também olhar para os diferentes transtornos que levam as pessoas à psicoterapia. A maior parte dos transtornos envolve déficits de habilidades sociais que comprometem a qualidade de vida e, por isso, requerem atendimento também nessa área. E aqui nós vamos identificar duas condições desse atendimento que eu vou abordar com mais detalhe agora. O primeiro é quando o treinamento de habilidades sociais pode ser visto como o componente principal do processo terapêutico. Isso ocorre quando os déficits de habilidades sociais fazem parte dos sintomas do quadro clínico. Pode até ser o critério, fazer parte de um critério diagnóstico. Quer ver alguns exemplos? No caso de depressão, toda a sintomatologia revela déficits de habilidades sociais. A timidez, isolamento social, ansiedade social, fobia social, mesma coisa. Basicamente ocorrem como problemas de interação social. Os transtornos de conduta, por exemplo, o transtorno opositor desafiante e também outros transtornos como agressividade, delinquência. Os transtornos de personalidade, nós temos estudos sobre isso, mostrando esses elementos, esses ingredientes de competência social e habilidades sociais. Os problemas conjugais e familiares, veja, em muitos desses transtornos, os déficits de habilidades sociais vão incluir ausência de empatia, dificuldade de comunicação e resolução de conflitos, problemas de assertividade, de autorregulação emocional, problemas nos valores de convivência e muitos outros. E tudo isso precisa ser trabalhado ao longo da terapia. Quando nós falamos de atendimento a crianças e adolescentes, isso é ainda mais claro. E, em geral, vai requerer a orientação aos pais, o fortalecimento da relação pais-filhos e, nesse sentido, claro, as chamadas habilidades sociais parentais. Tudo isso precisa ser feito por profissionais especializados também em habilidades sociais. E nos programas de habilidades sociais que nós conduzimos com pessoas com timidez, agressividade, ansiedade social, nós podemos constatar o impacto desses programas na qualidade das relações familiares, da relação com os amigos e na vida em geral. Essa melhora do quadro clínico estava diretamente associada à ampliação das habilidades sociais do cliente, sabia? E em muitos casos, sem que houvesse psicoterapia associada. Sim, muitas vezes os clientes melhoravam aspectos que poderiam tê-los levado à psicoterapia, mas eles melhoraram diretamente com os programas de habilidades sociais. Então, nós já falamos o primeiro ponto, que é quando o programa de habilidades sociais é o centro do atendimento. E quando ele é um complemento também importante. Vamos lá? Aqui eu reuni transtornos em que o THS pode ser desenvolvido de forma até paralela à terapia, ou até mesmo independente, por outro profissional especializado. E o que é que esses casos têm em comum? O que eles têm em comum é que eles exigem uma articulação entre o atendimento terapêutico e o atendimento educativo. Alguns exemplos que vocês já conhecem, inclusive muitos. Transtornos do neurodesenvolvimento, aqui especialmente TEA e TDAH, as dificuldades de aprendizagem, a dependência química, as deficiências sensoriais, intelectuais, os casos de doenças sexualmente transmissíveis, como HIV e AIDS, a própria esquizofrenia também. Aliás, você sabia que os primeiros estudos com pacientes esquizofrênicos mostraram que os programas de habilidades sociais ajudavam a acelerar a alta hospitalar e a reduzir as recaídas? Isso foi algo revolucionário na época, mas foi decisivo para validar cientificamente o uso de programas de habilidades sociais no contexto de saúde mental. E olha, nós orientamos ou conduzimos muitos programas, inclusive com pais e mães em casos de TDAH, de deficiência visual,
E nós vimos ali na prática o impacto direto na qualidade das relações interpessoais. E o mais importante é que os resultados foram medidos sempre por instrumentos validados. Claro, além de dados de relato, além de dados de observação direta, também com testes psicológicos, com instrumentos validados cientificamente, que foram resultado de anos de pesquisa. Só para lembrar aqui a lista de alguns dos instrumentos que nós desenvolvemos ou validamos junto com a nossa equipe. Olha essa lista do IHS-2 Delpret, que é considerado padrão ouro para adultos de 18 a 59 anos. O ISA-Delpret, que é um inventário de habilidades sociais para adolescentes. O IHSC Ville-Delpret, que é um inventário de habilidades sociais conjugais. O ISE-Delpret, que é destinado às habilidades sociais de idosos. O IDEA-AD, que é uma avaliação de enfrentamento na abstinência ao álcool, que é um instrumento que avalia habilidades de enfrentamento na abstinência ao álcool e outras drogas. O IHSC-FCPP, que é um recurso para avaliar habilidades sociais de familiares cuidadores de pacientes psiquiátricos. O IHA, que é um inventário de habilidades assertivas para adultos. O Sistema Multimídia de Habilidades Sociais para Crianças, o SMHSC. O PKBS, que foi uma validação do exterior, uma escala de comportamento social e problemas de comportamento para pré-escolares. Enfim, foi com esse arsenal de recursos, de instrumentos que nós produzimos com pesquisa, que nós podemos também continuar pesquisando e avaliando as práticas efetivas baseadas em evidência. E nos nossos cursos, a gente ensina essa parte da avaliação também, como aplicar e utilizar os resultados dos inventários para avaliar o seu cliente, mas também para planejar os objetivos, para monitorar o progresso, para mostrar os resultados desse atendimento. Para tudo isso é importante o uso e saber usar e saber aplicar e interpretar os resultados desses instrumentos. Bem, então nós conseguimos aqui dar uma panorâmica, claro, não completamos tudo, porque seria muito mais do que isso, mas nós já conseguimos dar uma panorâmica da promoção de habilidades sociais no contexto de atendimento clínico. Mas temos muitos outros contextos aqui para apresentar a aplicação desses conhecimentos na sua prática profissional. Você vai se surpreender com a amplitude dessas aplicações. Olha, deixa eu te mostrar rapidamente como os programas de habilidades sociais se caracterizam. Não para você memorizar classificações, mas para você entender a diversidade de possibilidades de atuação. Quando eu falo aqui em programas de habilidades sociais, eu não estou falando de atividades soltas, dinâmicas isoladas ou intervenções improvisadas, não. Nós trabalhamos com a noção de programas de habilidades sociais orientados para a competência social, com objetivos claros e personalizados, promovidos por métodos, procedimentos e técnicas embasados em evidências de efetividade. E isso muda tudo. Então, adotando aqui o termo facilitador para nomear aquela pessoa que conduz um grupo de habilidades sociais, nós podemos dizer que um programa para nós é um conjunto estruturado de atividades conduzidas ou mediadas por um facilitador que organiza processos de aprendizagem e de desenvolvimento com 4 objetivos centrais: ensinar e ampliar habilidades sociais significativas, ampliar requisitos de competência social, reduzir comportamentos associados à queixa e produzir impacto real na qualidade das relações interpessoais. Só isso já amplia enormemente o campo de atuação de quem trabalha ou quer trabalhar com habilidades sociais. Então vamos começar falando dos tipos de programas em termos da sua abrangência. Nós falamos em 3 tipos de programas quanto à abrangência. Programas universais voltados para grupos amplos e diversos, como escolas, turmas, comunidades, são em geral programas preventivos e educativos, pensados, planejados, organizados a partir de necessidades comuns a todas essas pessoas, com foco no desenvolvimento
desenvolvimento socioemocional amplo, global. Aqui entra, por exemplo, um ponto que muita gente não percebe. A BNCC, né, a nossa política educacional, quando ela define objetivos, conteúdos, métodos e condições de aprendizagem socioemocional, funciona como um programa universal. Ela contempla os requisitos mínimos aí de um programa. Muitas vezes, programas para uma única turma de alunos também podem ser considerados universais quando eles não selecionam os participantes, ou seja, para todos os participantes e com esse caráter preventivo. Agora vamos ao segundo. O segundo são os programas seletivos para grupos com características ou necessidades específicas. Por exemplo, adolescentes com dificuldades interpessoais, crianças com dificuldades de aprendizagem, e eles podem ainda ser preventivos ou terapêuticos. Isso vai depender do objetivo, não apenas do público. Vai depender, então, da função daquele programa, do que está sendo pretendido. Agora nós vamos para o terceiro. O terceiro são os programas indicados. Eles são mais individualizados, geralmente de caráter clínico, quando há queixas mais intensas ou condições específicas a um aluno, a uma pessoa específica. E aqui entram, por exemplo, os programas voltados para pessoas com TEA, a fobia social, quadros mais complexos. Veja, na escola, hoje se fala de PEI. O PEI é um programa de ensino individualizado. Ele pode ser um programa também que inclui habilidades sociais para cada aluno específico, por que não? Mesmo quando há protocolos envolvidos, o olhar precisa ser fino, refinado, porque cada caso tem necessidades muito particulares. Agora, o ponto importante aqui é, quanto mais específico o grupo, mais criteriosa precisa ser a avaliação e a condução do grupo. E mais dependente ainda, sabe do quê? Da formação de quem conduz o grupo, da formação do facilitador. Então, agora, vamos ver pelo objetivo. É o segundo eixo fundamental que diferencia os programas, o objetivo do programa, a função do programa. Aqui nós falamos, então, em programas educativos e em programas terapêuticos. Vamos ver a diferença? Os educativos, eles têm um foco preventivo, formativo, desenvolvimental, muito alinhado a habilidades específicas como comunicação, empatia, assertividade, resolução de conflitos e com metodologias pedagógicas e práticas guiadas, estruturadas. Os programas terapêuticos, eles são direcionados a pessoas com dificuldades associadas a sofrimento emocional, transtornos psicológicos ou de saúde mental, prejuízos significativos na qualidade de vida. Eles exigem uma avaliação clínica, exigem personalização e um manejo técnico mais complexo. Os dois tipos de programas visam promover habilidades sociais. O que muda, portanto, é o nível de complexidade, responsabilidade e formação exigidos de quem conduz, exigidos do facilitador. E aqui começa um ponto sensível. Nem toda formação prepara o profissional para transitar com segurança entre esses níveis e entre esses tipos de programas. E agora eu quero te chamar a atenção para algo que a prática e a pesquisa mostram com muita clareza. O que mais compromete a efetividade de programas de habilidades sociais não é a atividade em si, é a formação do facilitador, de quem conduz o programa. Você pode ter uma atividade até bem desenhada, um material bonito, uma proposta interessante. Se o facilitador não souber avaliar necessidades, definir objetivos, ajustar procedimentos, conduzir e monitorar o processo, o impacto é limitado, certo? Bom programa exige, no mínimo, objetivos claros, procedimentos baseados em evidência, avaliação de processos e resultados, planejamento de generalização para a vida real. Esses 4 elementos aí não podem faltar em um bom programa. E
tudo isso passa inevitavelmente pela competência profissional daquele facilitador que está à frente do programa. Então, quando nós falamos de formação para atuar com habilidades sociais, nós estamos falando de 3 pilares. O primeiro é a formação conceitual, ou seja, entender o campo, os conceitos, as diferenças entre habilidades sociais e competência social, e no caso de programas aplicados ao contexto educativo, também entender de política educacional, das articulações com o campo da educação. O segundo é a formação técnica, é saber avaliar, planejar, conduzir, monitorar e ajustar as intervenções. E o terceiro é a formação interpessoal do próprio profissional, do próprio facilitador, porque ninguém promove competência social sem exercê-la na relação com as pessoas que estão participando de um programa, sem exercê-la no seu cotidiano, mesmo fora do contexto de aplicação de programa. Então, a formação interpessoal socioemocional do facilitador, do profissional, não pode ser dispensada nesses 3 pilares. O facilitador não ensina só pelo que ele diz, ele ensina também pelo modo como ele se relaciona. E olha, isso não se aprende só ouvindo aula teórica, se aprende em processos formativos, estruturados, progressivos e delineados com método e monitoria. Quando a gente olha para tudo isso, fica claro que atuar com habilidades sociais não é aplicar uma técnica isolada, é aprender um modo de pensar a prática. Um modo de avaliar, de planejar, de intervir, de revisar e continuar se aperfeiçoando ao longo do tempo. Olha, foi exatamente a partir dessa necessidade da prática real, da pesquisa, da formação de profissionais que eu estruturei o método que eu vou te apresentar agora na sequência. Então, agora que o mapa está claro, a pergunta muda: como formar para atuar com segurança e consistência nesse campo? É isso que vem a seguir. E depois de tudo que eu te apresentei até aqui, uma pergunta sempre aparece. Tá bom, Zilda, eu já entendi que isso é importante, eu já entendi que faz a diferença, mas como é que eu aprendo tudo isso de verdade? E mais, será que a universidade não me preparou para isso? Se essa pergunta já passou pela sua cabeça, você não está sozinho ou sozinha. Na nossa trajetória de pesquisa e prática, uma coisa sempre ficou muito clara: a maior parte dos profissionais não saiu da graduação preparada para promover habilidades sociais de forma efetiva e sistemática. E isso não é falha sua. Quando nós visitamos a Universidade de Sevilha, na Espanha, nós fizemos uma pergunta bem simples aos nossos colegas de lá: quais cursos aqui dessa universidade incluem habilidades sociais no currículo? E a resposta? Psicologia, enfermagem, medicina, pedagogia, serviço social, administração, turismo. Ou seja, lá já se reconhece que atuar bem nessas profissões depende essencialmente da qualidade das interações, da qualidade das relações com o cliente, da qualidade do processo interpessoal que faz parte dessa atuação. Então, não é que você está atrasado, é que o sistema educativo brasileiro ainda não se atualizou. Na prática, o exercício profissional em todas essas áreas acontece por meio das relações interpessoais. Na enfermagem, a forma como o profissional se comunica pode determinar se o paciente segue ou não o tratamento. Na medicina, quantas vezes a gente escolhe ou abandona um profissional pela forma como ele nos escuta ou deixa de escutar? Competência técnica sem competência relacional não sustenta vínculo nem efetividade. E talvez você esteja pensando agora: tá, mas tudo isso parece tão distante da minha realidade. Ou será que para atuar bem nesse campo eu teria que fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, pesquisa, publicação? Não, esse não é o único caminho. Não é preciso virar pesquisador para atuar com base científica. É claro que a pesquisa é fundamental, mas profissionais podem se desenvolver e se desenvolvem
quando aprendem com quem já percorreu esse caminho, quando aprendem a usar a ciência. Isso é o que eu vejo acontecer ano após ano com os alunos que passaram pelos nossos processos formativos. Eles não se tornaram cópias minhas nem de Almir. Eles se tornaram profissionais mais seguros, mais consistentes, mais reconhecidos. Veja aqui alguns dos depoimentos dessas pessoas que estão aproveitando os conhecimentos do curso para ampliar e aprimorar a sua vida profissional. E, o mais importante, os seus atendimentos e a transformação de vida que eles geram nos clientes. Veja aqui. Meu nome é Lilian, eu sou do Paraná, de Londrina. Sou formada desde 2019. Vou aplicar ele hoje numa cliente e assim, enriqueceu muito a minha prática, também pelo fato de eu conseguir materializar algumas coisas para os meus clientes, né? E aproximar eles dessa construção de repertório de uma forma mais assertiva mesmo, né? Eu vejo que habilidades sociais e competências sociais, da forma com que a vida e o homem lidam, é o básico bem feito. Eu amei o curso, porque assim, isso ficou muito explícito. Eu fiquei feliz com a pós em relação a isso. Me trouxe para mim a condição de humanidade. Eu vejo que a gente se desprende um pouco do ideal, né? De algumas moletas que a gente normalmente aprende na cultura. Jéssica Helena Santos, estou finalizando agora a especialização e muito feliz pelo resultado que eu tive até agora, muito conhecimento. Eu consegui colocar em prática aqui na clínica, na psicoterapia com os meus pacientes e também a gente está começando a abrir grupos de treinamento de habilidades. Isso é muito bacana, era algo que eu precisava mesmo. Eu agradeço muito a doutora Zilda e a doutora Almir Delprete por dividir tanto conhecimento conosco. Meu nome é Gabriel e eu sou psicólogo. O contato com a Zilda me ajudou muito e fez toda a diferença, toda na avaliação. As habilidades sociais, como campo, é extremamente diverso, né? E, assim, a professora Zilda tem a capacidade de reunir tudo de mais importante e relevante para os diferentes campos de atuação das habilidades sociais. Então, ter alguém que tem essa capacidade de amarrar aqueles pontos chaves e relevantes da literatura e produzir esses pontos chaves da literatura, que a Zilda é, acima de tudo, também uma pesquisadora, né? É algo muito importante para aqueles que querem realmente atuar, né, com habilidades sociais, ou que entendem a importância das habilidades sociais. Eu recomendo. A Zilda é extremamente didática, né? Ela é uma excelente professora. A qualidade é muito boa também, a organização é muito boa, né? Da vida profissional agora, depois que eu me formei, eu tô atendendo online, né? Tô com alguns pacientes agora, abri a minha agenda há pouco tempo, e tem sim demandas de habilidades sociais que foram atrás, por causa dessa demanda, né? Bom, eu sou Bianca Azara, tenho 25 anos, e eu sou psicóloga recém-formada, tenho 1 ano de formada, e já tenho uma especialização em habilidades sociais pelo Instituto Delprete, e estou fazendo a minha segunda agora em habilidades sociais na educação. Ao ingressar no curso e começar a aprender com a professora, principalmente dentro da pós-graduação, que a gente trabalha muitas nossas habilidades sociais terapêuticas e educacionais, isso mudou a minha vida. Começou por aí, a mudar a quem eu sou enquanto profissional, enquanto pessoa também. Enquanto profissional, hoje eu vejo que isso faz total diferença dentro daquilo que eu trabalho. Hoje eu trabalho, né, com promoção de habilidades sociais e competência social, principalmente com crianças neurodivergentes, com crianças com TEA, TDAH, e que tenham, né, questões aí do desenvolvimento infantil também, como ansiedade, depressão. Então acabam sempre chegando aí novos casos para os grupinhos de promoção de habilidades sociais. E hoje eu vejo como isso muda não só a minha vida, continua mudando, a vida deles que estão chegando, mas a das famílias também que estão ali nesse processo. Hoje a gente trabalha, né? Eu trabalho principalmente com a análise do comportamento aplicada, com a aba lá na clínica, porque a gente trabalha com as pessoas neurodivergentes, né? Com crianças com TEA e adolescentes também. Então, para a gente é muito importante o processo de análise funcional o tempo todo. E esse olhar que a professora Zilda cultiva na gente, né, de conseguir olhar todo o contexto e todos os antecedentes que estão ali dentro daquela situação, trazem muito mais segurança. Hoje eu sei exatamente como me portar, como ler as situações de maneira adequada, como trabalhar com cada cliente em particular e com as suas famílias também, com as suas particularidades. Situações adversas e desconfortáveis e às vezes desafiadoras vão acontecer. Mas quando a gente sabe ler a situação e resolver problemas, isso traz muito mais segurança. Então hoje eu sei que eu estou preparada para fazer isso. Hoje a gente criou, né, na NIP aqui, no nosso caso, por exemplo, uma área de atendimento
voltada para adolescentes, né, que o principal foco é habilidades sociais, que a gente chama de MITIM. Então, criou-se ali todo um contexto amplo para treinamento e promoção de habilidades sociais, não só em contexto clínico, mas também em realidade, com diversas atividades para promoção dessas habilidades. E eu só pude ter essa oportunidade porque eu fiz a pós-graduação, por ter passado por toda essa ampla gama de conhecimentos que nos foram ofertados. Então, sim, abriu muitas portas. Eu sigo o método Aprimore, que me foi ensinado pela professora Zilda no processo da pós-graduação, e é por ele que a gente se norteia no processo de promoção de competências sociais e habilidades sociais. Porque nenhum programa se dá por um protocolo fechado, né? Algo que seja pronto. Ele é desenvolvido e individualizado para cada uma das pessoas que chegam até nós, sejam elas crianças, adolescentes ou adultos. Em qualquer área que a gente vá atuar, a gente precisa ter habilidades sociais terapêuticas e educacionais. Para a gente exercer bem o nosso papel. Começar por aí já traz um profissional diferente dos outros para o mercado de trabalho, com toda certeza. Olha só, essas histórias me emocionam muito. O campo das habilidades sociais trouxe uma mudança tão grande na minha vida que trabalhar disseminando esse conhecimento é tudo que eu mais desejo. A minha experiência profissional ela foi marcada pela articulação entre pesquisa, ensino e prática. Então, pesquisa e prática muito juntos, buscando sempre testar procedimentos, técnicas, recursos, métodos e até programas de habilidades sociais e competência social. E quando eu olho para essa minha trajetória, tem algo que ficou muito claro para mim. Os resultados que eu obtive na pesquisa, na prática, na formação de profissionais, não foram aleatórios. Eles vieram de uma forma específica de pensar a prática, de uma lógica estruturada, de um passo a passo, um método que articula teoria, prática e avaliação, que organiza a tomada de decisão profissional e o melhor, que pode ser ensinado. Esse método sempre gerou 3 tipos de resultado: conhecimento científico aplicado, não solto, não fragmentado, aperfeiçoamento profissional real, com impacto nos atendimentos e satisfação e reconhecimento, porque quando você entrega resultado, isso tudo aparece. Você passa a entender melhor o que você faz e as pessoas percebem isso. Eu tenho 71 anos e enquanto eu puder, eu vou continuar fazendo isso, não para criar dependência, mas para formar profissionais capazes de impactar de verdade a vida das pessoas. Olha, num país que sofre tanto com ansiedade, depressão e relações adoecidas, isso não é pouco. E agora você pode estar se perguntando, mas Zilda, afinal, qual é esse método? É isso que eu vou te apresentar agora. Agora, então, eu quero te explicar como tudo isso que eu apresentei até aqui se organiza em uma formação profissional. Ao longo da minha trajetória, eu percebi que profissionais não precisam apenas de conteúdo, eles precisam de um modo de pensar a prática, a própria prática. Foi a partir dessa constatação que eu desenvolvi o método que orienta toda a minha forma de ensinar no campo das habilidades sociais. Eu chamei esse método de Aprimore. Aprimore. Esse nome não é por acaso. Aprimore tem 2 sentidos. O primeiro é mais direto: aprimorar. Aprimorar a prática, aprimorar o olhar, aprimorar a tomada de decisão profissional. O segundo é estrutural. Aprimore é o método que organiza o passo a passo da formação dos especialistas em habilidades sociais que nós formamos aqui. Ele não é um conjunto de técnicas soltas, é uma estrutura lógica que integra avaliação, planejamento, intervenção e acompanhamento de resultados. Esse método é o eixo de formação do Instituto Delprete e está presente na estrutura da nossa pós-graduação em Habilidades Sociais Delprete, exclusiva para psicólogos, exclusiva para você, certificada pelo MEC. Quando eu falo de pós-graduação exclusiva para psicólogos, o objetivo é muito claro: ampliar com segurança e autoridade a
prática do psicólogo nesse vasto campo da competência social e das habilidades sociais. Essa formação foi pensada para transformar psicólogos em especialistas nesse campo. O embasamento teórico e prático para atuar com crianças, adolescentes, adultos, idosos, casais, pais, enfim, com qualquer tipo de pessoa que esteja com dificuldades interpessoais, com ou sem transtornos psicológicos, em contextos clínicos, educacionais, organizacionais e ainda em áreas emergentes da própria psicologia. O foco dessa pós-graduação é promover a autonomia do psicólogo. Autonomia para avaliar as necessidades do cliente, autonomia para planejar e conduzir programas individuais e grupais, autonomia para avaliar resultados e ajustar a intervenção com base em evidências. Por isso, essa formação inclui recursos de avaliação de uso exclusivo do psicólogo e aplicações do campo das habilidades sociais ao contexto terapêutico. Aqui, o psicólogo aprende a elaborar programas mais individualizados, a lidar com maior complexidade clínica e a atuar com responsabilidade técnica. E agora eu vou te mostrar como essa estrutura foi organizada e como o método garante uma formação sólida, consistente e alinhada à prática profissional real. Antes de mostrar os módulos, é importante deixar algo bem claro aqui. O Aprimore não é um nome bonito para um curso. Ele é a lógica que organiza a formação e a forma de pensar a prática profissional. Cada letra corresponde a um tipo de competência que o psicólogo precisa desenvolver para atuar com segurança e autoridade no campo das habilidades sociais. Então, agora eu vou te mostrar como isso acontece, o passo a passo. De ancorar nos fundamentos, é o módulo 1, fundamentos históricos e conceituais. Aqui você, psicólogo, aprende a ancorar a sua prática em bases sólidas e segurança técnica e se diferencia de um psicólogo que somente fala de habilidades sociais. É o momento, então, de compreender a origem do campo, dominar conceitos centrais, diferenciar habilidades sociais, competência social e outros construtos associados, entender a relação de habilidades sociais com transtornos psicológicos, enfim, tudo isso dentro desse método. O método vai evitar a prática intuitiva superficial, os modismos, e vai garantir segurança conceitual e autoridade técnica para você. Bom, a partir do segundo módulo, nós entramos no núcleo do curso. É aqui que muitos alunos dizem: agora eu sei exatamente o que eu estou fazendo na prática profissional. Olha que legal, muito bom ouvir isso. É o P de precisar o olhar clínico. Aqui o método ensina o psicólogo a refinar o olhar. Ele vai aprender sobre as classes de habilidades sociais. Esse é o módulo 2. É quando ele aprende a identificar mais de 17 classes de habilidades sociais detalhadas, com exemplos, vídeos, exercícios e recursos que você pode usar diretamente na psicoeducação do seu cliente. A compreender como essas habilidades se desenvolvem ao longo da vida, a reconhecer déficits, excessos e repertórios preservados tanto das pessoas em geral, como naquelas que apresentam problemas e transtornos psicológicos. E você aprende ainda a aplicar nas suas próprias relações cotidianas tudo o que você aprendeu sobre essas habilidades sociais, ou seja, a desenvolver as suas próprias habilidades sociais, a aplicar tudo o que você aprendeu para o seu desenvolvimento socioemocional, o seu desenvolvimento pessoal, porque isso também é importante para o psicólogo. Então, a função desse método é sair do algo não está funcionando para eu sei exatamente o que precisa ser desenvolvido, ou eu sei por onde é que as coisas caminham. E esse módulo, inclusive, é aquele que alguns alunos dizem: puxa, já valeu pelo curso inteiro. E vamos ao próximo módulo, módulo 3, avaliação de competência social, e que significa R do Aprimore, R de reconhecer recursos e necessidades. Olha só, o R está presente do Aprimore.
Aqui você aprende a avaliar habilidades sociais com critério, como usar instrumentos, inventários, observações e outros recursos de avaliação. É um módulo que te ensina a utilizar procedimentos adequados de avaliação, a aplicar instrumentos validados, a identificar recursos, não apenas os déficits, a transformar a avaliação em base de planejamento. Ou seja, tomar decisões clínicas baseadas em dados e não em achismos. Vamos ao I? Nós estamos no APRI. O I, de intervir com consistência. Esse I tem a ver com procedimentos, técnicas e recursos. Aqui o método entra na intervenção propriamente dita. E você aprende a reconhecer procedimentos e técnicas cognitivos e comportamentais, a identificar as técnicas e procedimentos que apresentam evidências de efetividade, a utilizar vivências, recursos e técnicas interativos, a desenvolver suas habilidades sociais terapêuticas, a ampliar suas habilidades sociais profissionais e aprender sobre habilidades sociais educativas de pais e de professores. Aqui, a função desse método é garantir que a intervenção seja coerente com a avaliação do cliente e, portanto, com a adequação da intervenção ao cliente. E vamos ao módulo 5, que está relacionado com a letra M do Aprimore, que é monitorar processo e resultados. Aqui está um divisor de águas. Você aprende a planejar o atendimento, organizar os objetivos, estruturar sessões, monitorar os resultados e ainda a avaliar a efetividade das suas intervenções. Aqui a função desse método é saber se está funcionando, por que está funcionando e o que precisa ser ajustado. Olha que bacana, isso faz parte do processo de aprendizagem, porque o atendimento ético é aquele que permite ao cliente acessar os efeitos do processo, não só sentir vagamente, mas compreender exatamente o que e por que ele mudou, o que está funcionando agora. E vamos ao O do Aprimore, otimizar a própria prática. Aqui tem a ver com o módulo 6 de revisão e aperfeiçoamento. Esse módulo desenvolve uma coisa muito rara, que é a capacidade de avaliar criticamente o próprio trabalho e desenvolver algo fundamental para você, a sua autonomia na prática. Então você aprende a revisar intervenções, a identificar variáveis que estão influenciando os resultados, ou pelo menos levantar boas hipóteses sobre isso, a autoavaliar as suas habilidades sociais, profissionais e terapêuticas, como ela pode estar associada aos resultados que você está obtendo com seu cliente. Então, a função do método nesse módulo é evitar estagnação e algo que eu prezo, que é promover o autoaperfeiçoamento contínuo. E você aprende a fazer isso. E vamos ao módulo 7, é o R, e que tem a ver com a ampliação da sua prática, ou seja, é o R de redimensionar campos de atuação. Você já ouviu falar sobre isso, mas aqui você vai ampliar o seu horizonte profissional de aplicações práticas. Nesse módulo, você passa a conhecer novos campos de atuação, analisar possibilidades reais de atuação, aprender com relatos de práticas bem-sucedidas. O objetivo é simples, é você parar de sentir que está perdendo oportunidades por falta de formação específica. Nesse módulo, com todo o seu embasamento, procedimentos e recursos que você já aprendeu nos módulos anteriores, você vai ter condições de explorar muitas outras possibilidades, vai abrir um leque para você, como todas aquelas que já falamos na primeira aula da nossa jornada aqui, você está lembrando? Olha, as aplicações na clínica, na saúde, na educação, na escola, nas organizações corporativas, nos demais contextos de trabalho, como hospitais, ONGs, mídias, esportes, enfim. Olha, é aqui que você vai ter acesso
há uma pleiade de experiências que nós selecionamos especialmente para garantir esse resultado. E quando a gente fala em cliente, nós podemos falar família, pessoas com transtornos do espectro autista, envelhecimento e terceira idade, clínica de adultos, clínica infantil e de adolescentes, violência no namoro, casais e relações conjugais, educação especial e muito mais coisas do que essas que eu estou citando por aqui. Mas nós não acabamos ainda o Aprimore, está faltando uma letrinha, que você está lembrando qual é. Nós já fomos até o R, falta o E. O que é o E? É estruturar a prática com base em conhecimento científico. É o módulo 8 de metodologia científica, que é uma obrigatória pelo MEC, mas que faz todo sentido como fechamento aqui do nosso Aprimore, porque o método ensina você a buscar e explorar o conhecimento científico que sustenta prática responsável, a prática baseada em evidências. Então, aqui você aprende a reconhecer, organizar e comunicar conhecimento aplicado, a desenvolver uma leitura crítica de evidências científicas, a documentar a prática de modo tecnicamente responsável e a perceber como esse conhecimento científico é elaborado, quais são os critérios, o rigor, os cuidados para a gente levar até você conhecimento científico, práticas baseadas em evidência. Bom, o Aprimore, com todas essas letras, com todos esses módulos, com toda essa sequência, tem uma função geral. Qual é a função geral? Transformar a especialização em expansão de oportunidades profissionais. Além das aulas, o curso te oferece 15 encontros online ao vivo, 15 encontros ao vivo comigo ou com professores parceiros do Instituto Delpret, todos doutores especialistas em habilidades sociais. Esses encontros, eles entram como aulas bônus, não são obrigatórios, eles ficam gravados, mas eles criam uma coisa muito importante, comunidade profissional qualificada, quer dizer, você entra para uma comunidade. Eu não vou colocar aqui o quanto tudo isso poderia custar, mas você, com certeza, tem uma ideia de quanto custaria um encontro ao vivo com especialistas? Lembrando que nesses encontros você pode também esclarecer suas dúvidas sobre os programas quando já estiver no módulo 6 e implementando a sua prática. Uau! Quando você olha para esses módulos todos dessa pós-graduação, o que aparece não é uma sequência aleatória de disciplinas. O que aparece é um método de formação profissional. Por quê? Porque o Aprimore organiza como você aprende, como você atua, como você evolui e como você se posiciona como especialista. Esse é o fio condutor de toda a formação. Olha, para essa jornada que eu acabei de te apresentar, do módulo 1 ao módulo 8, você vai em uma progressão natural, sólida, segura. Você começa com os fundamentos, passa pela avaliação, domina as técnicas, implementa na prática, reflete sobre os resultados, amplia para novos campos e, por fim, se torna um profissional que também pode, inclusive, produzir conhecimento novo. É uma formação completa, é uma transformação profissional. E quando você termina essa pós-graduação, você não é mais o mesmo profissional que começou. Você tem segurança, tem autoridade, tem expertise, você fala com propriedade, você atende com excelência, você se posiciona com mais confiança. Você se torna uma referência no campo das habilidades sociais, sabe? Aquele profissional que outros profissionais indicam, aquele profissional que os clientes procuram, aquele profissional que as organizações querem contratar. Mas sabe o que eu considero mais importante nisso tudo? Você se torna um agente de transformação na vida das pessoas. Porque cada cliente que você atende, cada aluno que você ensina, cada equipe que você treina, tem a vida transformada pelas habilidades sociais que você ajudou a desenvolver. Relacionamentos mais saudáveis, comunicação mais efetiva, conflitos resolvidos, vínculos fortalecidos, saúde mental preservada e, é claro,
qualidade de vida ampliada. Tudo isso com práticas baseadas em evidência, com fundamento científico, com resultados comprováveis. Essa é a jornada que te espera, essa é a transformação que está à sua disposição. E eu posso te garantir, quando você chegar ao final dessa pós-graduação e olhar para trás, você vai se orgulhar imensamente da jornada que percorreu. Você vai se reconhecer como um especialista, como alguém que realmente faz diferença. É isso que eu quero para você. É isso que essa formação entrega. Pós-graduação em Habilidades Sociais Delpret para psicólogos, ela é reconhecida pelo MEC, é 100% online e com duração de 18 meses e tem uma carga horária de 620 horas. Aulas gravadas com acesso 100% online para você estudar de onde e quando você quiser. Além das aulas, o curso oferece 15 encontros online ao vivo comigo ou com professores parceiros do Instituto Delpret, todos doutores especialistas em habilidades sociais. E não tem TCC obrigatório, é bom esclarecer isso também. E agora eu quero te mostrar algumas histórias de quem já passou por essa formação. Mas antes, deixa eu dizer alguma coisa aqui para você com muita tranquilidade. Você sabe, eu já poderia ter me aposentado definitivamente há alguns anos, porque eu já me aposentei oficialmente. Aos 71 anos, eu já fiz tudo que um professor universitário poderia fazer. Publiquei mais de 200 artigos científicos, 450 trabalhos em anais de eventos, escrevi 30 livros, sendo 6 manuais de teste, mais de 70 capítulos de livros, orientei dezenas de mestres e de doutores, formei centenas de profissionais. Eu poderia estar em casa, descansando, aproveitando minha família, viajando, mas eu não faço isso. E não é por necessidade financeira. Eu faço porque eu tenho paixão de ensinar, porque eu assumi um compromisso comigo mesma e com o campo das habilidades sociais no Brasil. Compromisso de continuar formando profissionais mais preparados, mais conscientes, mais responsáveis na forma como lidam com as pessoas. Ao longo da minha trajetória, eu entendi que a forma mais potente de gerar impacto social é capacitar profissionais. Profissionais que, por sua vez, impactam clientes, alunos, famílias, instituições e, por vezes, comunidades inteiras. Então, se você decidir não seguir agora para a formação completa, está tudo bem. Mas se você chegou até aqui, é muito provável que exista em você esse desejo de avançar. O desejo de fazer mais, de fazer melhor, de atuar com mais segurança e mais clareza no campo das habilidades sociais. E geralmente, quando esse desejo aparece, algumas dúvidas também aparecem juntas. Dúvidas sobre o tempo, sobre dinheiro, sobre dar ou não dar o próximo passo. Olha, isso não é fraqueza, isso é humano. Eu mesma já estive muitas vezes ao longo da minha vida nesse lugar. E sempre que eu avancei, foi porque eu decidi não ficar apenas na minha zona de conforto. Aliás, essa minha empreitada no campo digital é uma saída da zona de conforto. Estou tendo que aprender tantas coisas, construir tantas coisas também, inclusive novas, além das que eu já construí. Então, mais do que tempo ou dinheiro, o que está em jogo aqui é prioridade. Prioridade para o seu desenvolvimento, para a sua prática profissional, para o impacto que você pode e quer gerar na vida das pessoas que atende. O conhecimento certo, ele não é custo, ele é um recurso que trabalha a seu favor ao longo do tempo. E agora, diante de tudo isso que você viu nessa jornada, existem basicamente 3 caminhos possíveis. O primeiro é seguir exatamente como está, fazendo o que sempre fez, mesmo sentindo que poderia ir além.
O segundo é tentar percorrer esse caminho sozinho, reunindo informações dispersas, gastando tempo, energia e muitas vezes dinheiro também até chegar a algum resultado. E o terceiro é aprender com quem já percorreu esse caminho de forma estruturada, com método, com acompanhamento e principalmente com base científica. Eu organizei essa formação para ser exatamente isso, um caminho mais claro, mais seguro, mais eficiente. Um GPS profissional que evita os desvios desnecessários e acelera o seu desenvolvimento. E agora, o mais importante, a decisão é sua. E para te ajudar a refletir sobre isso, eu quero te mostrar agora depoimentos de pessoas reais que fizeram essa escolha e aplicaram esse conhecimento na prática. Veja o que mudou na trajetória profissional dessas pessoas. Então, a STS, 62 anos, fiz especialização em avaliação psicológica e amante desde sempre do processo da habilidade social, mas eu moro no Tocantins e nós não tínhamos acesso ao que eu estou tendo hoje, né? Porque a minha vontade é me aprofundar e ter habilidade e competência para ajudar esse outro que me busca a ter as mesmas coisas que eu tive. Uma coisa que eu preciso dizer para vocês é que eu tenho distimia, depressão crônica, e que eu tentei suicídio algumas vezes. E com o processo de habilidades sociais, quando eu comecei a estudar habilidades sociais, eu digo que ela me salvou. Ela me salvou e me deu uma nova perspectiva de vida. Além de eu poder levar essa esperança real, com trabalhos comprovados cientificamente, eu sou um exemplo vivo do que a habilidade social... Eu fui no fundo do poço. Então a habilidade social me tomou pela mão e me ergueu. Como é que eu não vou amar uma ciência dessa, né, Zilda? Alcançou o objetivo que eu precisava e foi além, porque agora ele me capacita de maneira estratégica, didática, profunda, coerente com aquilo que eu quero passar para o meu cliente, para o meu paciente. Desde quando eu comecei a faculdade de administração de empresas, eu já estava dentro da área de recursos humanos trabalhando com pessoas. E essa dificuldade era uma dificuldade assim muito presente no dia a dia. E aí depois eu fui me desenvolvendo na carreira, né? Eu trabalhei por 25 anos, né, em organizações. E aí eu via a necessidade dos líderes de ter um posicionamento mais assertivo com seus colaboradores. Assim, as habilidades sociais, elas permearam essa minha carreira, né, durante o tempo em que eu fiquei na empresa. E aí em 2017 eu fiz uma transição de carreira e aí fui atuar como psicóloga clínica. E aí na clínica, assim, de cara, eu via a necessidade de ensinar no consultório, né, fazer uma psicoeducação com as pessoas a respeito de questões muito básicas. Por exemplo, cumprimentar as pessoas, olhar nos olhos, cuidar da forma como as pessoas se posicionavam. E aí, então, eu já tive aí o despertar de não, eu preciso entender um pouco mais sobre isso para trazer mais conteúdo na clínica. E aí eu fui, através dos livros, tentando sozinha ali, buscar conhecimento para aplicar no contexto clínico. E aí, sempre com esse olhar de buscar informações, eu gosto muito de estudar. E aí, então, quando surgiu o curso, eu falei, agora é uma oportunidade, porque eu vejo que no contexto clínico, habilidades sociais é linha de base, né? O resultado terapêutico, ele vem através de ter um repertório socialmente competente e adequado. Olha, quando eu entrei no curso, eu estava com uma expectativa, Zilda, que a gente viria assim, como aplicar, sabe? Como aplicar um método de desenvolvimento de habilidades. E aí eu comecei as aulas, e aí lá, contexto histórico, e aprofundando em procedimentos, em conceitos da análise do comportamento, eu comecei a ficar assim, maravilhada. Eu falei, não é possível que tudo isso, atrás de um ensino de habilidades sociais, tem um conteúdo riquíssimo. Eu confesso, Zilda, assim, que eu fiquei surpresa com a quantidade de conteúdo, e eu senti assim, quando eu assistia as aulas, eu até comentava com as pessoas, a Zilda entrega tudo. Então assim, eu tinha a sensação que você reuniu conteúdo de experiência, dos seus livros, de conteúdo de literatura fora do Brasil, enfim, eu tinha essa sensação, e tenho ainda, né, de que você deu o seu melhor pra gente. E eu confesso que eu leio bastante, mas eu gosto desse contato, ainda que seja online, né, pro processo de aprendizagem. Eu acho super importante. Antes do curso, eu entrei com a intenção de me aprofundar, porque eu não tinha ideia de quão era vasto esse campo. E conforme eu fui entrando fui vendo os assuntos, né? A gente foi avançando nos módulos, a visão foi fazendo assim, foi ampliando, assim, caramba. Que aí você vê a possibilidade de usar esse desenvolvimento das habilidades sociais não só num treinamento para alunos ou de um nicho específico, mas de você usar isso até na tua clínica. Um módulo que para mim foi assim, extremamente gratificante, onde a gente fala sobre as várias classes das habilidades sociais, né? Ter contato com aquelas classes e poder identificar aquilo e
me observar na prática daquilo ali, para mim foi um divisor, porque foram aulas assim que para mim descortinaram muita coisa. Eu indicaria que é um privilégio para quem está fazendo psicologia, abre um leque de possibilidade para o psicólogo muito grande. Ele pode trabalhar em qualquer lugar, pode trabalhar na escola, pode trabalhar em empresa, pode trabalhar na própria universidade, como professor, desenvolver isso nos seus alunos. Então é um campo muito vasto e que o aluno de psicologia na faculdade não consegue enxergar isso, muitas vezes não tem nem contato com isso, e principalmente também por ser com a Zilda. A Zilda é o nosso referencial maior em relação à questão de habilidades sociais. E aprender direto na fonte, nossa, que privilégio. Trabalhar com um atendimento de pais. Fui sentindo a necessidade crescente de desenvolver habilidades sociais. Esses pais sempre muito sofridos, e pequenas orientações que a gente dava para operacionalizar era difícil porque faltavam pré-requisitos, né, anteriores e tal. Foi assim que eu fui procurando como que eu poderia fazer um trabalho com isso e achei a pós-graduação da Zilda. Tudo que a professora Zilda ensinou me ajudou muito. Ela traz de forma muito clara o que, o como, né, aonde encontrar referências para conseguir fazer. Ampliou muito a minha visão das demandas que chegam até mim, dos comportamentos que as pessoas emitem. A Zilda, ela traz uma coisa que ampliou muito o meu olhar, né, para as queixas, para como avaliar os repertórios de entrada das pessoas, como promover os adequados, né? Eu comecei a estudar a Zilda no primeiro ano que eu saí da faculdade. Na faculdade eu já tinha escolhido análise do comportamento para criança e adolescente, e uma das minhas colegas me apresentou a Delprete. Para mim é fundamental para eu compreender o que são habilidades sociais e a partir dessa compreensão conseguir criar uma estratégia de intervenção. Sim, as aulas dela são maravilhosas. Ela compreende muito do que ela fala, ela tem muita experiência, ela tem muita bagagem, né? Habilidades sociais e as coisas que a Zilda produz mudou a minha vida. Eu sou Bernadette Magalhães, sou professora de educação infantil, sou psicóloga e também formada em teologia. Eu me sinto habilitada para trabalhar com socioemocionais, eu me sinto com outra visão, então selecionei um grupo de adolescentes, 7 meninas, e comecei a aplicar tanto no espaço que eu tenho, como no espaço comunitário. Bom, o resultado que eu tive tem sido incrível, porque eu ainda não terminei, eu estou dando continuidade, mas assim, ao longo das sessões, o que eu tenho observado é que elas têm crescido, isso tem sido muito importante para a vida delas. Alguns responsáveis me deram feedback do quanto isso está sendo importante para a vida deles, como que você vai, essa competência social, isso ajuda muito. Então, tem sido muito bom para mim e tem sido muito bom para elas. E aí me impulsionou eu já começar a pensar no espaço para trabalhar, chamando clientes para poder ampliar o meu trabalho e também ser um trabalho que eu possa oferecer para outras pessoas e outros grupos. Você acabou de ouvir histórias de pessoas reais, profissionais que estavam em algum momento exatamente onde você está agora, com dúvidas, com vontade de avançar, com sentimento de que podiam fazer mais e fazer melhor. Eles não são especiais. Eles não tinham mais tempo que você, nem menos medo, nem uma realidade mais fácil. O que eles e elas tiveram foi a coragem de escolher o próximo passo. E o que você viu nos depoimentos não foi sorte, foi consequência. Consequência de uma formação estruturada, de um método claro, de uma prática baseada em evidências. E principalmente de um compromisso real com o próprio desenvolvimento profissional. Agora a pergunta não é mais, isso funciona? Você acabou de ver que funciona. A pergunta agora é outra. Você está disposto a fazer parte desse caminho? Você está disposta a fazer parte desse caminho? A próxima turma de 2026 da pós-graduação em Habilidades Sociais Delprete para psicólogos abre inscrições na segunda-feira, dia 2 de fevereiro, às 8 horas. E aí você pode entrar no grupo VIP e ser o primeiro a se inscrever. Uma forma pensada para quem quer atuar com mais segurança, mais clareza, mais impacto real na vida das pessoas. Se você sente que chegou a hora de organizar a sua prática, de ampliar o seu campo de atuação e de se posicionar como especialista, essa é a sua oportunidade. Não é sobre promessas rápidas, não é sobre atalhos, é sobre construção sólida, sobre método, sobre trajetória. Daqui a algum tempo, você vai olhar para trás
e vai perceber que este foi um ponto de virada, ou o momento em que você decidiu avançar, ou o momento que você deixou passar. Se fizer sentido para você, eu estarei lá do outro lado para te acompanhar neste caminho. Eu te espero no campo das habilidades sociais.